Eu vou aproveitar e antes de continuar girando, eu vou falar um pouquinho do voto do ministro Fux, porque não dá pra gente falar desse julgamento sem colocar isso em pauta. O voto do ministro durou quase 14 horas. Ele absolveu Bolsonaro de todos os crimes e discordou sobre o caso ser julgado no Supremo, o que foi muito comemorado pela direita, é claro. O presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, chegou a usar a expressão "lavou nossa alma" sobre o voto. Ele também disse que algumas pessoas o procuraram sugerindo o nome de Fux ao Senado dentro de 2 anos, quando o ministro do Supremo, como a gente falava, vai se aposentar do cargo na corte. Em 2028, o magistrado completa 75 anos, que é a idade limite para atuação no STF. Durante o voto, Fux chegou a dizer que um juiz precisa de firmeza para condenar um réu e de humildade para absolver quando houver dúvida. A gente tem o trecho dessa fala do ministro, vamos ouvir. A independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Essa responsabilidade encontra amparo em doutrinas penais e processuais sedimentadas ao longo dos séculos, cujas regras e princípios trazem parâmetros indispensáveis para uma jurisdição racional, coerente e, sobretudo, justa. Priscila, o que dá para a gente tirar de falas como essa, de relações como essa, de já colocar um ministro possivelmente ali no Congresso, pensar nessa ideia, nesse plano político para ele? O que isso quer dizer para a gente entender? Bia, quando a gente fala de um exercício da judicatura, quem exerce o exercício, quer dizer, quem faz o exercício da judicatura é um ser humano, né? E ele não poderia pender para um lado no exercício do garantismo penal, digamos assim. E o que isso quer dizer? Ele vota, mas ele não poderia deixar ali, né, de forma expressa o seu posicionamento político, não se manifestar em qualquer cenário, porque isso traz um balanço na parcialidade do juiz. E nem estou dizendo que o ministro Fux tenha feito isso, mas a gente vê um STF mais político, né? A gente tem visto aí, até outro momento a gente não via, por exemplo, você não sabia quem era um ministro do STF, você sabia, por exemplo, quem era o presidente. Hoje as pessoas conhecem todo mundo, isso atrapalha também na hora de dar ali as decisões. Agora, o que me chama a atenção, Bia, com relação à decisão do ministro Fux é que, pegando a estatística dos julgamentos que ele fez, ele dá 1% de habeas corpus, e não tem como a gente dissociar dessa narrativa. Eu te explico por quê. O voto do ministro foi brilhante dentro de um garantismo penal. Eu, como advogada, todas as pessoas que advogam, militam na área criminal em especial, esperam um voto desse garantista, olhando preliminares, atacando preliminares, prerrogativa de foro, incompetência, suspeição, falando que o juiz não tem que ter lado, que tem que julgar o fato, não a pessoa, colocando ali um direito penal subjetivo. O que é isso para a nossa audiência? Eu vou julgar o fato, não importa se é o João ou se é o José. Seria muito lindo se esse garantismo não tivesse surgido apenas e tão somente no início do julgamento, não é? Então, há ali esse contexto de política envolvendo o voto, justamente por quê? Porque ele não é esse juiz desse voto aí de 14 horas. Ele não é esse ministro que deu esse voto de 14 horas. Que bom que ele deu. Eu gosto assim, ó, eu não devo comemorar a prisão de ninguém, nem do João, nem do José. Tem que ser o rigor da lei, a pessoa tem que ser processada e julgada, o Estado exerce a força e não pode exercer a qualquer modo. Por isso que a gente tem o Estado democrático de direito, porque o Estado já tem a força. Por isso que quando ele coloca lá cerceamento de defesa, incompetência, suspeição, prerrogativa de foro, não é uma qualquer colocação. Antecede ali, o Estado não poderia avançar para julgar, porque senão a gente passa a entender que o julgamento deva ser feito a qualquer modo. Então, eu achei um voto muito bom, foi uma aula, inclusive, Bia, de direito penal, de processo penal. Foram 5, né? 13 horas são 5 aulas. Dá até foi uma aula de filosofia, foi uma aula de sociologia, foi uma aula de direito penal, de processo penal. Entretanto, né, como você bem colocou e aqui a gente acabou de ouvir, o presidente do PL já sugerindo ali, ele foi indagado numa reportagem se ele iria, né, então ele já calçando ali, também não sei se foi isso, pode ser que seja. Então eu achei um voto bom, só que assim, é um pouco também, né, contraditório. Por quê? Como você condena o mordomo,
e não enfim, né? Ele condenou o Mauro Cid, ele condenou o Braga Neto, disse que teve a tentativa do golpe, mas não falou a mando de quem foi, quem mandou. Então, assim, foi bom, mas não foi tão bom assim, tendo em vista que ele foi contraditório, ele foi ambíguo, né? Tentando ali dar um garantismo que nunca teve em 14 horas nesse voto, né? Deixando margem ali a comemorações, né? Em relação ali a pessoas que são da direita. Vou rodar por quem estava balançando a cabeça. Lisiane, enquanto a Priscila estava falando, estava assim. O que você acha? Para mim, o voto do Fux, ele é inédito, né? Assim, nunca vimos um voto tão longo, mas com um embasamento jurídico brilhante, né? As doutrinas que ele cita, as referências que ele traz no processo são muito relevantes, né? Como a doutora falou, é uma aula, né, de direito constitucional, uma aula de processo civil. Ele é um grande processualista, né? Agora, existe um contraponto, né, da questão de ser garantista, de não ter sido garantista antes. Tem um pensamento que eu gosto muito nessa questão de juízes, que o Dworkin fala, que é a questão de... O juiz, ele tem que ser um romancista em cadeia. Então, assim, uma decisão dele não pode ser esquecida das anteriores que ele traz. Então, ele teria que ter uma continuidade jurídica, ele tem que ter uma continuidade de raciocínio, né? Apesar de tudo isso, eu acredito que o voto do Fux, na minha opinião, é um voto que foi muito salutar, inclusive dentro de um julgamento político como esse. Ele foi importante, a divergência, eu sempre vou exaltar isso, a divergência é importante, né? Nós temos os lados, as colocações, inclusive para que a defesa possa se expressar de maneira íntegra, né? Para que a gente mantenha o Estado democrático de direito, para que a gente mantenha o contraditório e a ampla defesa. Jazz, a gente falou bastante aqui do voto do ministro Fux. Tinha uma expectativa que ele votasse de forma contrária, mas foi mais enfático. Mas e o voto dos outros ministros? Como que você viu? Já estava colocado, então ficou dentro do esperado? Como que você avalia? Não, eu acho que os votos estavam conforme o esperado, a exceção foi o ministro Fux. Eu diria que até no uso do tempo ele surpreendeu. Não sei se foi uma estratégia para o voto dele se manter aí como pauta principal do dia. Mas uma estratégia para os outros adormecerem também, usar celular. Mas sabe o que eu acho que mais me surpreende em relação aos votos? As mudanças de visões que acontecem com o tempo. Então, nós temos um Supremo Tribunal Federal que, verdade seja dita, e é uma crítica muito legítima dentro da democracia, a insegurança jurídica no Brasil, ela não é gritante, ela é ensurdecedora, ela é uma loucura. Quando a gente pensa prisão em segunda instância, em menos de 2 anos, mudou o entendimento de uma das maiores garantias, de uma das maiores visões em um processo que também envolvia um presidente da República. O processo do presidente Lula ficou na 13ª com o aval do Supremo por anos. E um belo dia eles... competência é Brasil, confundimos. Então, isso anulou um processo. Então, a gente precisa entender que existe um nível de contradição dentro do próprio Supremo Tribunal Federal como uma instituição e que isso é um problema que a gente precisa lidar. Por quê? Vamos até pensar na figura talvez mais emblemática deste processo. O ministro Zanin. Por quê? Porque o ministro Zanin é muito mais contraditório que qualquer outro com o juiz Zanin, com o advogado Zanin. Então, algumas das nulidades, algumas das situações eram pautas do próprio advogado, enquanto advogado do presidente Lula, naquele processo. Então, nós vemos uma mudança. Cadê as provas? Cadê as provas? E vale mencionar que o ministro Fux contesta que existe ligação direta. Então, o que ele coloca do Mauro Cid é, o Mauro Cid se auto-incriminou. Logo, eu tenho essas provas aqui para avaliar. Mas eu não tenho provas diretas de envolvimento no caso de Jair Bolsonaro. Eu não tenho de Almir Garnier, eu não tenho de outros réus. Então, esta é uma questão que ministro Zanin não vê da mesma forma, mas o advogado veria. Porque o advogado discordava da teoria do domínio do fato, né? Não é porque a cabeça dentro de uma estrutura hierárquica que se sabia de algo ou que, de fato, fez algo equivocado. Então, nós precisamos... Até a visão da delação, a própria visão da delação, ele contestou muito no aspecto da delação em contradições. E aqui Cid teve um show de contradições. Então, eu acho que muito mais do que tratar esse julgamento como direita e esquerda, que infelizmente está acontecendo, esse deve ser um julgamento que deve ser visto à luz da contradição concorrente
entre processos. Não importa quem seja, a lei deveria ser de fato igual para todos. Mônica, e pegando esse ganchinho no que aconteceu no caso do presidente Lula e a fala de Fux, de que o STF não teria competência para julgar, teria, na sua opinião, tinha que ter sido julgado lá mesmo? Não? Primeiro que a minha opinião não importa, porque o que a gente aprende é que quem decide essas coisas é o Supremo e eles vão e voltam, então o que vale é aquela opinião naquele momento do Supremo. Eu não estou aqui para dizer o que eu acho. Porém, como comentarista, eu vou dar a minha opinião a respeito de algumas questões. Primeira, essa história de falar em um ex-ministro do Supremo ir para o Senado é assustador, porque vamos lembrar, eu repito isso sempre aqui, quem exerce o papel constitucional de controlar os poderes e abusos e excessos do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário em geral é o Senado Federal. Então, o que a gente está fazendo? Estimulando o corporativismo para um ex-ministro do Supremo ir lá controlar os seus ex-colegas não faz o menor sentido. Devia até ser proibido, porque o Senado já não está fazendo. Ainda vamos encher ali de ministros que saíram, acho isso uma temeridade. Segunda coisa, um voto de 13 horas, 14 horas, é um desrespeito. Vocês duas falaram aqui que foi uma aula. Ministro do Supremo não tem que dar aula de direito. Ele que vá para a faculdade, então, se ele quer dar aula de direito. Todo mundo gostou do voto dele, achou lindo, maravilhoso, porque foi o que as pessoas queriam ouvir. Era importante que houvesse uma divergência e ele falou coisas que tinha muita gente sentindo dor porque ninguém estava falando, mas o voto da Carmen Lúcia deu um show. Aqui não é um voto. Ela não estava ali lendo. Ela chegou, colocou as ideias, foi curta, concisa, claríssima, pode até divergir do conteúdo do voto dela, mas foi um voto infinitamente superior ao voto do ministro Fux, que aí, tá bom, se a gente quer que o ministro dê uma aula, tá linda, a aula foi uma aula, mas não foi um voto que foi simples, direto, ficou 14 horas, um desrespeito com os outros ministros que estavam ali. E a última coisa, a Jéssica pode falar, ela tá nervosa aqui, gente. E aí, até esqueci o que eu ia falar. O voto dele, além de ter sido longo demais, além de ter sido uma aula e além de ter abordado simplesmente tudo, ele criou um voto que é altamente contraditório consigo mesmo. Por quê? Porque ele reconhece que houve atos preparatórios, atos executórios, reconhece que o ajudante de ordens do presidente e o seu vice, ou seja, as duas pessoas mais próximas dele, estavam de tal forma envolvidos que merecem a condenação, mas que o presidente, então, na sua suprema inocência, que pode quase beirar a falta da sua obrigação como líder, saber o que as pessoas exatamente abaixo dele estavam fazendo, não sabia de nada. É igualzinho a defesa do Lula dizendo que não, o roubo acontecia, mas o presidente não sabia. Então, um voto perigoso, porque coloca Bolsonaro numa situação... Uma coisa é você dizer, não teve golpe, isso nenhuma defesa disse. A outra é dizer, teve, mas o presidente, o chefe supremo das Forças Armadas, chefe direto do seu ajudante de ordens, não estava sabendo de nada. Acho bem contraditório. Eu ficaria preocupada. Priscila. Aqui só colocar uma questão que eu falei, né, que ele deu aula, mas não é que ele quer ser professor, eu também não estou o defendendo, mas longe disso. O artigo 93.9 da Constituição, ele fala que as decisões judiciais, elas devem ser fundamentadas. Então, como que o juiz, seja ele qual grau que ele exerça, ele vai fundamentar essa decisão? Com a doutrina, com a jurisprudência. Então, quando aqui eu mencionei que ele deu aula, né, não foi que ele estava dando show, ele não é showman, não é nada disso. É que na hora dele explicar, por exemplo, né, e eu também então, não estou dizendo que eu concordo na integralidade, com relação ao mérito, enfim. Mas quando ele vai explicar o que é a domínio do fato, o que é um crime tentado, quando que a gente pune a cogitação, isso a gente estuda nos primeiros anos do direito. Então, quando ele está ali julgando alguém, a forma de explicar, muitas vezes, não está na lei. O legislador, ele deixa muito a desejar na explicação de, por exemplo, do que é a tentativa. Se a gente pegar, por exemplo, o artigo 14, inciso 2º, ele vai falar assim, o crime tentado é aquele que acontece quando não ocorreu por circunstâncias alheias. E aí, como que se complementa no voto? E quando a gente fala que ele deu aula, é que ele complementa por teorias doutrinárias, como a doutora Elisiane aqui colocou, ele cita Nelson Gri, ele cita Aníbal Bruno, excelentes doutrinadores, para poder explicar o seu fundamento, já que ele até disse isso no voto, que ele precisa fundamentar para que as pessoas possam saber o que ele está utilizando para, então, dar a sua decisão. Agora, com relação à sua prerrogativa de foro, só para explicar para a nossa audiência, rapidamente, e isso é um ponto preocupante, porque a cada ano o STF muda com relação ao que ele entende que é prerrogativa de foro, e a última decisão que o ministro Fux rebateu,
é que, não, prerrogativa de foro, ele está na função, então tem que ser na função. Não. Prerrogativa de foro é se ele fez durante o cargo. Não, agora não. Prerrogativa de foro é se começou o processo ele estando no exercício e termina quando já há instrução, o STF continua julgando. Então, essa insegurança aqui colocada pela Jess tem todo, né, aqui está escrachado dentro desse julgamento, porque há uma insegurança jurídica quanto ao entendimento da prerrogativa de foro, que é uma questão constitucional. A Constituição não fala esses pormenores de duração, fala que há prerrogativa de foro. E, além do mais, para fechar, Bia, só para explicar, porque você perguntou, eu acho que é importante a gente colocar para a audiência, a prerrogativa de foro, existe também conexão. Então, o Ramagem, né? Então, até como que eles colocaram tudo isso nesse imbróglio? Porque o Ramagem, até então, ele continuava com a prerrogativa de foro. Então, por isso... Que é a imunidade, Isso. Né? Então, aí juntou imunidade com prerrogativa de foro e fez um puxadinho, vamos dizer assim, né? Para poder esse julgamento continuar no STF, que foi uma das coisas que o ministro Fux colocou no voto. Quero ouvir a Jess e depois a Lisiane, antes da gente ir para o intervalo. Jess, por favor. A hora que a gente olha para o voto do ministro Fux, ele está longo, mas eu discordo muito da Mônica em relação a isso ser um problema. Eu acho que isso é positivo. Por quê? Porque quando a gente olha para o que se veio do julgamento após a leitura do voto, a fala do voto, ele não leu o discurso, como outros ministros fizeram, o que a gente vê? A gente vê um Supremo que reagiu, nós vemos repercussão na imprensa, a desconfortos, mexendo no celular, nós vimos muita gente atacá-lo. Vale-se mencionar que a Polícia Federal, inclusive, vai investigar alguns ataques que o ministro Dino está sofrendo. Eles também deveriam investigar os ataques que o ministro Fux está sofrendo, porque também são ataques àquela instituição e àquela pessoa. Então, assim, o que eu vejo é que ele fundamentou o voto também para fortalecer e até mesmo dar os argumentos. E isso é muito importante, porque a teoria, a argumentação, a forma da visão estar muito clara e estabelecida, baseada tanto nas provas, tanto nos fatos, como na jurisprudência, nas decisões, é muito importante. Ele fez uma argumentação indutiva. Isso foi muito interessante se assistir, ainda mais nesse processo que tem toda essa natureza. Um trecho que me toca é quando ele coloca a lógica de algo ser moral, bom ou ruim, mas não ser crime. Então ele tem que olhar o crime. Eu posso discordar, eu posso achar que foi ridículo, mas eu tenho vínculo para ter uma organização criminosa? Eu tenho os traços da tipificação penal para enquadrar isso como uma organização criminosa? Armado. E vou além. Se esta moda pega, chefe de gabinete, quantos chefes de gabinete estão em processos, em situações, aí na situação das emendas e em possível corrupção? Então, o deputado vai ser julgado da mesma forma dentro do Supremo? E nós sabemos que a resposta é não. E eu nem acho que a resposta deveria ser sim. Eu acho que a garantia, a teoria do domínio do fato se é meu chefe, tá ali, devia saber. Eu acho que existe uma certa ideia disso, uma certa sensação, porque é intuitivo, mas pode ser que não seja isso. E na dúvida, o indúbio sempre foi e sempre será pró réu. Lisiane, além da sua colocação, conta pra gente também no final, antes do intervalo, o que pode acontecer com o ex-presidente agora, porque sendo preso tem algumas possibilidades, né? O advogado de defesa diz que poderia pedir prisão domiciliar, alguns falam em papuda, é o Alexandre de Moraes quem vai decidir, pelo que eu sei, né? O que se torna contraditório também, né? Porque o Alexandre de Moraes vai acabar decidindo também para qual é o destino do Bolsonaro. Uma coisa só interessante, eu queria voltar só um ponto do Fux, que eu não pude continuar, a questão de que o papel do juiz, ele cumpriu. O juiz fundamenta a sua decisão e, como foi uma decisão contrária, ele fundamentou estritamente lá no que está na Constituição, ele fundamentou nas leis vigentes e fundamentou também na doutrina e na jurisprudência. Então, na minha opinião, o papel de magistrado foi completo ali, no voto do Fux. Quanto ao Bolsonaro, agora as perspectivas primeiro que não temos que aguardar o trânsito em julgado, né, para ver o que vai acontecer após aí a dosimetria da pena. Temos que aguardar também ver a possibilidade de recurso que vai se abrir e aí sim ver o destino, né, o qual vai tomar o presidente da República, o ex-presidente da República. Como o regime foi fechado, né? E ele é líder de organização criminosa, eu não estou falando que, segundo o voto, né, ali, segundo a decisão,
líderes de organizações criminosas devem ficar em presídio de segurança máxima de acordo com a legislação. Entretanto, excepcionalmente, a lei de execução penal, como fez com o Collor, né? A gente tem a prisão domiciliar que ela é dada para os casos onde a execução ainda não transitou em julgado. E, excepcionalmente, essa mesma lei de execução penal, que é a Lei 7210 de 84, ela traz o quê? Que se é mãe, se tem filho pequeno, excepcionalmente com doença, pessoas com doenças graves. Então, é possível, sim, até pelo caso dele ser ex-presidente, né? A gente não assemelha a prisão dele ao do ex-presidente Lula, porque o ex-presidente Lula não teve trânsito em julgado. Então, não seria ali caso mesmo de prisão em presídio de segurança máxima para se equiparar ao trânsito em julgado do presidente Bolsonaro. Então, transitando em julgado, seria, então, o responsável Alexandre de Moraes, por causa do regimento interno do STF, diz que o relator que acompanha ali, né, a instrução de toda a decisão, ele fica responsável também pela execução da pena do condenado, e aí, nesse caso, é o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que ele vai ter que cumprir por volta de 25% dessa pena, também de acordo com a lei de execução penal, Bia. Então, dá ali mais ou menos mesmo 6 anos. Agora, se ele estudar, se ele trabalhar, a lei de execução também traz remissão da pena, e esse tempo que ele ficou preso domiciliarmente conta também, ele vai ter abatimento dessa pena para fins ali de dar continuidade ao que falta. Mônica. Eu ia comentar essa questão da lei das organizações criminosas, sim, que o artigo 2º fala isso, da prisão de segurança máxima e do absurdo. Gente, as nossas leis aqui precisam ser reformadas, entendeu? A hora que você tem uma lei que diz um negócio desse, a gente tem que cumprir a lei. Eu, pessoalmente, sou contra o foro privilegiado. Essa questão do foro de prerrogativa tinha que acabar. Aí você não está julgando processo penal num foro em que não tem... competência. Não tem recurso, não tem uma instância superior. Isso é um gravíssimo problema. Então, que mude a lei, que acabe o foro privilegiado, que a gente pare de incentivar bandido a entrar na política para poder ter foro privilegiado. Podemos fazer isso, mas a lei que existe hoje, infelizmente, leva a essa situação. Até isso é muito importante, né? O recurso, que aqui não é papel do Supremo Tribunal Federal estar com casos como esse. O que eu quero dizer de papel? Não é a base dele, não é a razão, é uma excepcionalidade. Fato esse que o próprio ministro Fux fala sobre dentro do voto dele. Ele falou sobre muitas coisas, esse foi um dos tópicos, e a margem de argumentação da competência absoluta não ser do Supremo. E aqui um paralelo. O presidente Lula foi julgado, foi condenado por 4 juízes, os 3 do TRF4 e também, no caso, o juiz Sérgio Moro. O ex-presidente Bolsonaro também foi condenado por 4 juízes. Só que qual é a diferença? O recurso. Existe um longo caminho recursal para o presidente Lula, até mesmo podendo chegar ao Supremo, outras cortes, 11 juízes, plenário, várias diferenças. Não existe esse mesmo caminho, da mesma forma, com a mesma riqueza, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não tem foro privilegiado, que não é presidente. Tal como o ex-presidente Lula não era, e por isso foi para a primeira instância. Então, a situação é como se fosse um filme em que a gente se sente preso numa mesma história, repete essa mesma história. O grupo Prerrogativas, no passado, ele era garantista. E, de repente, o grupo prerrogatista é punitivista. Existe uma mudança de opinião que não olha para o argumento, para o julgamento, olha para a pessoa. E isso a gente tem que superar no Brasil.